Imagine que você está numa sala escura, sem nenhuma fonte de luz, a não ser a iluminação que vem por trás de uma porta de madeira. Sua intenção não é seguir por ali, e você percebe que tem algo de errado na realidade à sua volta, mas sem opção, você segue. Na sala seguinte, cortinas vermelhas de um tecido velho são puxadas para o teto, aparentemente sem fim e revelando um quadro com uma porta vermelha. Você segue pela imensidão da sala, focando apenas no seu objetivo, aquele quadro. Aquele quadro trará algum tipo de resposta. Você se aproxima do quadro e ouve um barulho por onde acabou de vir, e quando se vira, a mesma porta da pintura está atrás de você. Sem muita escolha e agora com total convicção de que essa experiência não está seguindo as leis da nossa realidade e de que tem algo muito estranho na área, você entra na porta e segue um longo e escuro corredor com um filtro vermelho e um papel de parede clássico em mosaico, piso de madeira sob seus pés, como se estivesse em um hotel da década de 50. Mais uma porta no fim do corredor, mas com essa porta a sensação é diferente. Uma música clássica parece estar vindo de lá e uma iluminação diferente também parece estar do lado de trás. O ar é mais denso e você sente o cansaço e a dificuldade para fazer algo simples como andar, mas você precisa sair desse pesadelo. E essa porta é sua única saída. Você entra e se depara com algo no mínimo aterrorizante e completamente fora do que o realismo que a sua mente constantemente procura é capaz de processar. Um set de fotografia com uma câmera e iluminação própria montam um cenário para a tortura eterna de uma pobre vítima. Um homem que teve a sua cabeça atingida por um único tiro certeiro permanece ali, em agonia eterna. Entre a vida e a morte, ele está preso e fadado a viver eternamente esses 5 segundos do seu fim, para sempre, sem poder morrer e sem poder viver. Apenas a dor e o sofrimento eterno. Você pensa em como ajudar aquela vítima, mas sem nenhum tipo de compreensão. Suas únicas pistas são aquela máquina fotográfica, um flash montado e a sensação de que o que quer que tenha feito aquilo acredita que está produzindo algo artístico. Mas antes que possa pensar em fazer algo, pequenos ruídos de passos se aproximando começam a ser ouvidos. E o som de sapato social em um piso de madeira sugerem que a ameaça está próxima. Sua opção é se esconder, e no escuro da sala, uma porta que pode levar a uma dispensa ou algo do tipo pode ser vista. Você corre para abrir, mas é surpreendido pela última coisa que gostaria de ver. Um flash e a promessa de um possível sofrimento eterno. Essa é apenas uma das sequências iniciais do belíssimo terror surrealista de The Evil Within, e eu estou apaixonado por ele. Por isso me veio essa ideia de quadro novo, entre aspas, aqui no canal, porque não é como se eu nunca tivesse feito um vídeo sobre games. Não, eu sempre faço, mas isso aqui vai ser diferente pra mim. Isso aqui vai ser algo mais pro lado intimista da experiência do que pro lado jogador mesmo, sabe? Então eu não vou ficar falando nada sobre mecânicas, jogabilidade, taxa de quadros, e eu vou optar em seguir outra rota. Uma rota que eu, sendo um amante de cinema e de arte de uma forma geral, gostaria de ver alguns canais de cinema que eu acompanho por aí fazendo. Então eu meio que pensei, por que eu não faço eu mesmo, né? Então assim, tô torcendo pra que esse formato de análise agrade a galera aqui, porque eu até vou usar isso como um balizador pra começar a trabalhar num possível vídeo de The Last of Us 2, que muita gente tem me pedido também, mas que eu ainda não me sinto pronto pra dar minha opinião a respeito, e sinto que vocês também não estão prontos pra entender a minha opinião a respeito, e eu precisaria de um vídeo nesse estilo, um pouco mais analítico, um pouco mais reflexivo, pra eu poder discorrer tudo o que quero. Porque vocês meio que sabem como é que funciona, né? O YouTube, de uma forma geral, é uma caixinha de surpresas às vezes. Existem vários vídeos aqui no canal que eu sei que vão dar muito certo, render bons números de visualizações e que fazem o esforço de horas sem dormir pra entregar um material de entretenimento de qualidade pra vocês valer a pena. Existem outros em que eu erro nas previsões, que eu coloco um empenho de dias e dias e que a simples escolha de tema errado acaba gerando um retorno menor do que o previsto. E por mais que eu não seja um cara muito ligado a visualizações, tá ligado? É óbvio que, porra, não vou ser hipócrita, né? Eu fico feliz de ver um vídeo que eu coloquei muito empenho tendo um resultado muito legal. Mas é aí que tá, meus amigos. Existem outros vídeos que acabam saindo como uma surpresa. Vídeos que eu não achei que iam pegar o número de visualizações que pegaram e que acabam servindo como uma espécie de incentivo pra que eu faça mais do tipo. E esse foi o caso com a minha review de Vista, de uma obra de terror de 2018 que eu soltei relativamente no início do meu canal e que eu literalmente comecei o vídeo dizendo: muito bem, pessoal, eu sou o Rafa Camargo e pra review de hoje nós vamos falar sobre
sobre Visage. Eu tenho certeza que esse vídeo não vai bater nem 1000 visualizações, porque o tema em questão ainda não é muito conhecido. Visage não é um jogo que foi muito popularizado, mas seria um crime, realmente uma atitude criminosa se eu não compartilhasse com vocês como foi exatamente a minha experiência jogando esse jogo magnífico, porque Visage é muito bom. Porque não tinha nenhum indicador de que esse vídeo poderia ter mais visualizações do que isso que eu tava prevendo mesmo. O material era mais antigo, nunca desde o seu lançamento Visage teve nenhum tipo de hype em cima, é de um gênero que já tem o consumo menor por parte do público e o meu canal ainda por cima é focado em cinema e não em jogos. Enfim, só motivo ruim. Se eu fosse seguir a lógica interna do algoritmo, eu não deveria ter soltado esse vídeo sobre Visage naquela data, mas eu tive que falar, cara, sério, não tinha como eu não falar. Aquele jogo mexeu comigo, no meu mais íntimo, no mais profundo do meu sentimento. Eu me apavorei a cada novo corredor que eu entrava, eu entrei em conflito com escolhas difíceis que eu tive que fazer pra poder sobreviver, e eu chorei quando me dei conta, antes mesmo do protagonista que eu estava controlando, de que aquilo tudo que estávamos fazendo provavelmente seria em vão. Que eu, ou melhor, que ele, já não tinha muito mais salvação. Foi intenso, cara, e seria um crime, um desrespeito de verdade aos desenvolvedores do jogo, ao meu público também de uma certa forma e a mim mesmo, principalmente a mim mesmo se eu não falasse a respeito. E essa mesma história aconteceu há algumas semanas atrás, quando de maneira completamente despretensiosa eu decidi começar a jogar esse título aqui, que eu sempre tive uma certa curiosidade a respeito, mas nunca o suficiente pra me fazer colocar dinheiro e realmente comprar a parada. E meus amigos, como eu estava errado, cara, e mais uma vez a história se repete, seria um crime se eu não compartilhasse a minha experiência aqui com vocês. A galera que já me acompanha no Instagram teve uma espécie de spoiler ali do quão emocionado eu fiquei com essa experiência, então caso você não me siga, os links vão estar todos aqui embaixo, mas a real é o seguinte: The Evil Within 2 realmente me marcou e me entregou uma experiência de survival horror que me surpreende que mais gente não tenha comentado anos atrás. Se esse jogo tivesse outro título de uma franquia mais conhecida, digamos um spin-off de Resident Evil, por exemplo, eu garanto pra vocês que teríamos um dos jogos mais comentados e mais vendidos dentro do gênero. Porque honestamente, meus amigos, eu vou ser bem sincero aqui pra vocês, tirando o título desse jogo, isso aqui é Resident Evil 4 Remake com um terror mais surrealista e abstrato do que atirar em zumbis infectados. E como eu amo Resident Evil, eu amo Resident Evil 4 e eu amo Resident Evil 4 Remake, eu afirmo aqui pra vocês, se esse é o seu caso também, confie em mim que The Evil Within 2 é um prato cheio pra você. E o meu objetivo aqui é fazer você conhecer essa belezinha, ou se você já conhece, que você possa relembrar e ter um sentimento nostálgico gostoso aqui comigo. E os motivos pra isso? Bom, vamos lá, mas antes, só um recado muito importante aqui, tá legal? Vídeo de videogame é uma dureza de fazer, meu povo, de verdade. Eu sei que muitos de vocês pedem, mas além de eu não ter equipamento para dar conta de fazer uma cobertura monstra dos grandes lançamentos, eu também não tenho incentivo por parte das distribuidoras para isso. Então cada joguinho que vocês querem que eu cubra aqui sai do meu bolso. Vocês sabem que videogame não é um hobby muito barato não, né? Então assim, se você curte, se você quer mais desse estilo de conteúdo, compartilha esse vídeo, manda para mais pessoas ou faz aquele básico. Se você não tiver com saco para fazer nada disso, faz o basicão. Like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e se tiver curtindo o conteúdo, é claro, comenta a tua experiência com esse jogo, o que você achou de The Evil Within, porque com tudo isso o YouTube vai entendendo que você se interessou pelo conteúdo e vai mandando ele pra mais gente. Agora, se você curtir muito o trampo que eu faço aqui, aí, meu amigo, não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado, pra você que pode, pra você que quer apenas ajudar o trabalho que eu faço ainda mais. E agora sim, dito isso, apague as luzes e venha comigo. Primeiro de tudo, gente, assim, meu objetivo aqui nesse vídeo, e em todos os outros vídeos aqui do canal, na verdade, é contar a minha experiência e o porquê que eu gosto das coisas. Meu objetivo maior aqui é tentar expressar o que eu senti jogando isso, para que mais pessoas possam compartilhar do sentimento e possam ter acesso ao material, possam ter a experiência por conta própria. Então não seja aquele mala que trata tudo como 8 ou 80. Nem tudo é horrível pra todo mundo e tá tudo certo, e nem tudo é perfeito pra todo mundo e tá tudo certo também. Isso aqui é apenas a minha opinião, a minha vivência. E The Evil Within 2 foi perfeito para mim. Ele tem um defeito apenas, que impediu a obra de ter tido o reconhecimento que merecia. Um defeito apenas que ficou na frente de milhares de cópias vendidas. Um defeito apenas que impediu você, muito provavelmente, de conhecer The Evil Within, o seu título. Mas eu vou deixar essa parte por último, porque antes de falar do erro que foi chamar The Evil Within 2 de The Evil Within 2, eu quero falar primeiro de tudo que não é um erro, que é praticamente todo o resto, tirando o título. Começando aqui com a aula que The Evil Within dá no terror surrealista.
The Evil Within foi criado por um gigante da indústria dos games chamado de Shinji Mikami, e por mais que ele particularmente não tenha sido o diretor do segundo jogo, ele tava lá na área comandando tudo. Então pra gente, que é um pouco mais do lado dos filmes, pensa nesse cara como um Tarantino da vida. O maluco é brabo, e o que ele fez aqui nessa franquia no quesito estética é simplesmente impressionante. Eu não achei que era possível achar algo tão lindo e tão repugnante ao mesmo tempo, mas The Evil Within atingiu isso em mim, e me entregou uma experiência de terror visual que me deixava com sentimentos duplos a todo momento. Eu sentia nojo e repulsa por diversos cenários, na mesma proporção que eu sentia admiração e fascínio. A falta de lógica daquele mundo criado por um sistema chamado STEM, que é basicamente uma máquina, no estilo Minority Report, sabe? Que liga as mentes dos seus objetos e cobaias a um núcleo da operação. O resultado disso desperta angústia e incerteza a todo momento, porque diferente de outros títulos, como até Resident Evil, por exemplo, aqui em The Evil Within você não está lidando com as ameaças daquele mundo segundo as nossas leis da física. Aqui não, meu amigo, aqui por muitas vezes as leis da física vão jogar contra você, causando uma sensação essencial para qualquer experiência de survival horror, a insegurança. Em The Evil Within você lida com o desconhecido a todo momento, em todos os níveis. Você não sabe que ameaça você vai encontrar na próxima sala, você não sabe qual é o cenário que você vai ter que lidar na próxima sala, você não entende minimamente as regras daquele local e o porquê metade daquelas coisas estão acontecendo, e você vai apenas tentando acompanhar tudo aquilo e se adaptar na medida do possível enquanto tenta sobreviver. E é aí que entra o tema em questão que a gente precisa cobrir obrigatoriamente para poder prosseguir nesse vídeo: o surrealismo. Um estilo artístico marcado pela intensa irracionalidade e pela própria falta de lógica e compreensão, que deixa você se sentindo incerto, eu diria. Porque afinal, né, meus amigos, pense comigo, ter que se perguntar se algo é perigoso ou não gera muito mais ansiedade do que saber que aquela coisa é perigosa, concorda? E eu sempre falo aqui pra vocês que não existe nada tão assustador quanto a mente de um espectador, ou no caso aqui de hoje, do jogador. E a natureza do surreal, do desconhecido, do incompreensível é o que o torna assustador, visto que a gente joga os nossos próprios medos ali. O surrealismo não é apenas um estilo que se limita ao terror e muito menos a jogos. Ele está em todos os tipos de mídia e não é nenhuma novidade pra mim, possivelmente nem pra você, mas eu posso afirmar aqui pra vocês que é uma ferramenta perfeita pra se contar uma história de um jogo de terror. Porque veja bem, meus amigos cinéfilos, essa parte aqui talvez seja novidade e muito importante pra vocês entenderem a cabeça de alguém que joga videogame. A coisa mais importante pra mim num jogo de videogame é a gameplay dele. Antes de qualquer outra coisa, eu quero curtir aquilo que eu estou jogando. Ah, mas a história desse jogo é muito boa e subverte as suas expectativas. Tá legal, mas é legal de jogar? Ah, mas tem uns monstros com design muito irado. Tá legal também, mas é legal de jogar? Ah, mas tem o maior mundo aberto já visto na história dos games. Belezinha, mas é legal de jogar? E tem muito jogo por aí que não é conhecido por ter uma história magistral, e sim porque é muito da hora de jogar. Então por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque no mundo dos games a minha permissividade pro incompreensível é um pouco maior. Eu demoro um pouco mais pra me incomodar de não ter respostas num jogo de videogame do que num filme, porque no jogo eu não sou um agente passivo. Não, no jogo sou eu que tô controlando as paradas. Então se eu não tô entendendo nada da história ainda, tudo bem, pelo menos eu tô me divertindo atirando em bichos, sacou? Daqui a pouco, quem sabe, eu entendo a história. Agora em filmes é diferente, meus amigos. O filme precisa te trazer pra dentro da trama com uma frequência maior, porque ele não tem a parte interativa que um jogo tem. No filme eu sou um agente passivo. Mas voltando ao surrealismo aqui, ele é perfeito pra um jogo de terror, porque não compreender a natureza das coisas não me afasta da trama, muito pelo contrário, só vai gerando mais e mais e mais estranheza, e aí na hora que as respostas vêm, elas são satisfatórias ainda assim. Aqui em The Evil Within existe uma explicação lógica, quer dizer, lógica dentro da lógica interna que a obra está apresentando. Só que você descobre lá pro final do primeiro jogo de que o núcleo do sistema STEM é um paciente chamado Ruby, e que tudo que a gente está vivendo de terror e loucura naquele pesadelo é fruto da mente perturbada dele, das suas lembranças e traumas. Então percebe que o jogo cria um cenário totalmente pautado na realidade que ele está propondo, ou seja, faz sentido e não é o incompreensível apenas por ser incompreensível, mas o fato de você passar praticamente o jogo inteiro sem entender nada do que está acontecendo
acontecendo não atrapalha em nada, porque quando a revelação vem, além de você ter se divertido no caminho, ela ainda assim faz sentido. E aí, por mais que no final, com a revelação, o conhecimento aparece, o conhecimento vem, e com ele, é claro, o surrealismo cede um pouco espaço para ficção científica, ainda assim a jornada é onde mora a beleza artística desse estilo de arte. E por mais que eu já tenha falado dos cenários, das ambientações de The Evil Within, não existe nada que represente melhor o terror surrealista do que o design das criaturas. Kumi Nakamura é uma das principais artistas conceituais por trás do design das criaturas de The Evil Within. E de verdade, meus amigos, eu não tenho 2 cursos, mas se eu tivesse eu dava um pra ela. Os designs das criaturas aqui em The Evil Within 1 e 2 são pautados em um recurso também muito famoso no cinema de terror, que é o body horror, ou terror corporal, que aqui é usado de uma maneira tão criativa, tão estranha, tão bizarra, mas ao mesmo tempo tão familiar, que gera aquele sentimento duplo que eu falei pra vocês de nojo e fascínio ao mesmo tempo. Quando a gente olha pra esses inimigos, a gente reconhece as nossas partes do corpo humano, mas elas são costuradas juntas de uma maneira tão anormal, tão bizarra, e mais importante ainda, como eu frisei no capítulo anterior, todas elas fazem sentido com a história que estamos sendo inseridos ali. Não é o bizarro pelo bizarro, não. Cada criatura tem um motivo de parecer daquele jeito. Então, vamos começar aqui com uma preferida minha, que me causou belos cagaços enquanto eu jogava. A Laura. Lembra do Ruvik, que eu acabei de falar pra vocês que é o núcleo do sistema na história do jogo? Pois bem, ele tinha uma irmã chamada Laura e eles moravam numa mansão numa cidade europeia. A família deles era muito rica e era desprezada e odiada pela comunidade mais pobre local por conta da desigualdade social. Até que um dia, em um ato de ódio, a galera do vilarejo ali decidiu colocar fogo no celeiro da família rica, ignorando completamente o fato de que os jovens Ruvik e Laura ainda estavam lá dentro. As 2 crianças tentam escapar, mas não conseguem. Até que a irmãzinha Laura se sacrifica para ajudar o seu irmão a escapar. Então, quando ele é colocado no núcleo do sistema Stan, muito mais velho, anos depois, ele ainda vê a sua irmã, só que com uma aparência distorcida pelas memórias que foram ficando no lugar daquela imagem que ele já teve dela. O seu vestido vermelho cede espaço para pele queimada, com cabelos grudados, porque essa é a última lembrança que ele tem dela. A sua boca, que antes expressava sorriso e felicidade, agora está sempre gritando, fruto da sua última lembrança dela. A posição meio aracnídea reflete o tanto que os dois tentaram escapar engatinhando pela casa antes de fracassarem. Então, quando a gente encontra a Laura pela primeira vez, é aterrorizante, te apavora até o último cabelo do fiofó. Mas depois que você entende a história, inclusive é como a gente descobre que a sua fraqueza é o fogo, mas aí o medo cede lugar à tristeza. Ainda mais quando a gente vê, depois de matá-la, que por trás de todo aquele pesadelo, ela ainda usa o sapatinho que usou no dia do incêndio. Nossa senhora, que facada na alma, velho. Na sequência, vamos tirar da frente aqui o projeto de Leatherface que tornou The Evil Within muito conhecido no seu lançamento, né? E que ainda me impressiona até hoje. Que é literalmente uma manifestação física da mente do Ruvik de todos os segredos que foram guardados dele da forma mais desumana possível. Temos também a tenebrosa Shade, que é uma espécie de cabeça de farol com pernas de meia calça bizarríssima, que simboliza o desejo e a busca do Ruvik pela fertilidade. E por aí vai, acho que você pegou a ideia da coisa aqui. Tudo isso rola no primeiro jogo, em The Evil Within 1. Mas é no segundo jogo que eu acho que eu vi um dos melhores vilões de qualquer obra de entretenimento moderno, que é justamente o cara responsável por aquela morte que eu narrei no começo desse vídeo aqui pra vocês. Stefano Valentini, meus amigos, um dos antagonistas de The Evil Within 2, que é um serial killer que também está dentro do sistema Stan, mas ele não está tentando sair. Ele está gostando da liberdade que ele pode ter ali, uma liberdade que permite que ele possa buscar a sua obsessão artística. Stefano é obcecado pelo terror corporal e o seu trabalho artístico, segundo ele, gira em torno da captura perfeita daquele momento eterno entre a vida e a morte. Ele mata suas vítimas e usa sua câmera para manipular a área ao redor, criando um espaço onde o tempo é desacelerado e um looping eterno é iniciado. Muito cruel, mas fascinante ainda assim.
e eu me sinto um pouco mal por ter achado aquilo tão bonito. A primeira grande obra de arte do Stefano que a gente encontra no jogo é praticamente um convite para você testar o seu nível de psicopatia, cara. E eu admito que devo ter falhado no teste, porque aquilo é bizarro, aquilo é perturbador, mas é tão lindo da sua maneira estranha que você não consegue se sentir bem por estar gostando de assistir aquilo. O que nos leva ao próximo ponto dessa análise artística de The Evil Within: o magnetismo visual do terror aqui. Se a gente parar pra pensar na essência do terror, ele não deveria ser bonito, concorda? O terror é feito pra nos chocar, pra incomodar, pra despertar medo, aflição. Então, se a gente pensar dessa forma, mais rasa, mais superficial, é praticamente necessário que ele seja sujo e feio a todo momento, não é? Bom, a resposta é nem tanto assim, porque a verdade é que a repulsa é apenas uma das ferramentas no mundo do terror. Ela é eficiente em filmes como Jogos Mortais ou O Albergue, mas é uma ferramenta incapaz de gerar atração. Você jamais vai querer estar ali por nenhum segundo sequer. Não tem nada de bonito ali, é só sujeira, sangue, maldade. E novamente eu reforço, funciona para aquela proposta. Mas quando eu penso em beleza e atração no cinema de terror, eu penso mais em O Iluminado, Midsommar, Hereditário, Suspiria, Alien, Under the Skin, A Bruxa. As imagens que eu mais me lembro, inclusive, são desses filmes, em cenas que não necessariamente são as de mortes violentas e sangrentas, mas aquelas em que eu enxergo uma certa beleza convidativa, atrativa. Então eu te pergunto, meu caro, por que essa preocupação em deixar o terror bonito? Porque o terror é feito para atrair e não apenas repelir constantemente. Se algo é muito assustador ou nojento por muito tempo, a gente se afasta e uma vez afastados fica mais difícil se reconectar para a experiência. Então, um bom terror precisa funcionar como uma gangorra, jogando você para lá e depois para cá. Um bom terror sabe quando mergulhar você em ansiedade e tensão e sabe quando dar uma pausa. Você precisa ter momentos para se recompor e deixar a sua guarda baixa, e isso ajuda ainda mais na efetividade do que quer que venha a seguir. E aqui em The Evil Within, esse conceito de espaço seguro para se recompor é levado muito a sério, com uma sala segura em uma espécie de outra realidade do sistema Sten e que realmente é segura. É um lugar para você parar e respirar um pouco, arrumar seus equipamentos, melhorar suas habilidades com a ajuda de uma espécie de inteligência artificial chamada Tatiana, e é nesse local seguro que The Evil Within atinge o que sua narrativa e tom sério, sombrio, constantemente não permite que eles façam do lado de fora, que é a diversão e o humor. Porque assim, gente, falando sério, na maior parte do jogo eu estava tenso, cara, suando pra conseguir passar despercebido por um grupo de monstros, porque eu tinha literalmente 2 balas de pistola e eu não ia conseguir matar aqueles 20 bichos. Ou em outros momentos eu tava escondido num canto, torcendo muito forte para um inimigo não notar a minha presença e virar logo pra trás pra eu tentar escapar ou dar uma facada nele. Ou eu tava correndo pra lá e pra cá atrás de uma missão secundária ou caixas escondidas com recursos extras para eu poder pelo menos montar um arpão para eu me defender. Enfim, só coisa leve desse tipo. Divertidíssimo. Mas enfim, brincadeiras à parte, gente, é divertido, é claro que é. Inclusive fica aqui a minha recomendação para quem vai jogar depois desse vídeo: jogue na dificuldade pesadelo, que é o modo difícil, vai. Eu garanto para vocês que por mais que eu tenha ficado estressado um momento ou outro, a experiência é extremamente balanceada. É difícil, mas vai amplificar a sua experiência de tensão umas 30 vezes. São menos recursos e você tem que tomar muito mais cuidado onde vale a pena gastar munição e onde é melhor tentar a sorte saindo correndo ou usando sua faca. Enfim, vai por mim e a melhor experiência é o modo pesadelo. Mas voltando ao que eu tava dizendo aqui, a sala segura é onde o jogo te diverte de uma outra forma, deixando a parada mais leve, sabe? Tem umas piadinhas metalinguísticas ali em umas conversas com a Tatiana, tem um minigame pra você treinar a mira e ganhar umas recompensas que realmente fazem o esforço valer a pena. E aí tudo certo, a gente finge que não percebeu a inspiração barra cópia do minigame do Resident Evil 4, tá tudo certo, eu vou deixar passar, vocês deixam também. Mas o meu ponto principal é que quando você tá num lugar abarrotado de ameaças e aí você entra numa sala e começa a ouvir a musiquinha da sala segura, meu amigo, dá um alívio que eu não consigo nem expressar aqui. E isso somado ao terror surrealista tão pesado do lado de fora e a todo momento é um equilíbrio perfeito que The Evil Within atinge. Da mesma forma que o efeito claro e escuro para dar profundidade para as sombras, o terror também precisa do contraste da leveza para dar mais peso para a tensão. O que nos leva justamente ao próximo ponto: o equilíbrio do terror. The
The Evil Within 1 e 2 são basicamente uma mistura do terror americano e do terror japonês. O primeiro jogo muito mais puxado pro japonês, sem sombra de dúvida, e o segundo um pouco mais americanizado. Ainda assim são dois jogos extremamente equilibrados nesse ponto. A única diferença é que um pende mais para um lado, o outro pende mais pro outro. Mas o que isso significa na prática? Que o terror japonês é basicamente umas mulheres vestidas de branco, com cabelo comprido na cara, e o terror americano se resume a assassinos mascarados usando armas de ponta. Pronto, fim de vídeo. Créditos. Não, mentira, obviamente é um pouco mais profundo do que isso, né? Eu tenho falado bastante disso com vocês naqueles vídeos do quadro As Cenas Mais Assustadoras do Cinema, sobre os estilos de construção de medo, mas basicamente dá pra gente dizer que o terror japonês é extremamente mais subjetivo que o americano. O americano tem uma necessidade absurda de tentar explicar e racionalizar os eventos sobrenaturais que rolam na trama, ao ponto de que o clássico Psicose teve aquela cena explicativa da insanidade do Norman Bates adicionada pelos produtores depois que ficaram com medo da galera não entender o filme. Da mesma forma, daria pra gente traçar um paralelo aqui dos remakes do Chamado ou o Grito, que precisam incluir diversas linhas de diálogo e sequências pra explicar as motivações das entidades ou a forma com que aquele universo funciona, coisas que não estão presentes no filme original. E o motivo pra isso é um pouco mais simples do que parece. Simplesmente é uma manifestação cultural, social e até religiosa dos países que a gente está analisando aqui. Pensa comigo, a maior parte das religiões e práticas orientais partem do princípio de que você é o agente principal do seu desenvolvimento e que as suas ações vão ser as principais responsáveis pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Aquele conceito de karma, sabe? Que se você quer coisas boas para sua vida, basta fazer coisas boas também. É uma parada mais de energia, mais de sensibilidade, então culturalmente falando, dá para associar isso à flexibilidade religiosa do Japão. Os japoneses aceitam um nível de ambiguidade sobre como o universo funciona e tá tudo certo pra eles, que é o oposto da perspectiva cristã clássica que domina a parte do ocidente, que tende a dividir o mundo em bom e mal e com menos flexibilidade e com mais explicações do que pode ou não pode ser feito. Pô, tem literalmente uma tábua de mandamentos falando o que pode e o que não pode fazer, cara. Quer prova maior do que essa? Então, pra galera do ocidente, nós, a ideia de que as regras do universo estão além do nosso alcance e da compreensão é praticamente insana. Vai lá no Japão, pergunta pra qualquer pessoa o que acontece depois que a gente morre. A pessoa provavelmente vai te responder, eu não sei. E vai seguir o baile, vai tocar o dia dela numa nice. Agora faz esse mesmo teste e pergunta pra um americano o que acontece depois que a gente morre. E ele provavelmente vai te dar uma explicação científica, entre aspas, pautada na religião dele, com toda a certeza do que acontece. Isso é cultura, meus amigos. Você pode não pensar da mesma forma que a maioria, você pode até não concordar com isso que eu acabei de falar, mas o ponto não é esse. Pouco importa você nesse raciocínio como indivíduo. O que importa é que muitos antes de você pensaram dessa forma e isso foi fazendo parte do que você conhece como mundo hoje em dia. E antes da internet começar a levar filmes estrangeiros para outros locais, ou até mesmo das Netflix da vida, permitir que você assista um filme romeno no dia do lançamento dele, as coisas há poucos anos atrás não eram assim não. Então o que foi formando a cultura do terror foram conceitos muito diferentes, totalmente opostos. No terror japonês, o monstro nem sempre é derrotado e às vezes não tem escapatória mesmo. É muito menos reconfortante, ele explica menos e cria impacto, faz a gente ficar pensando depois, pois muito é deixado para a imaginação do espectador. Já no terror ocidental, as coisas são um pouquinho melhor explicadas, até os monstros são melhor compreendidos pelo público também. Pensa comigo, lobisomem, vampiro, zumbi, você conhece as fraquezas dele, por isso você sabe como derrotá-los na teoria. Então tudo que eu tô dizendo é que são estilos muito diferentes de se criar terror e sempre me surpreende quando eu vejo uma obra trazendo coisas tão distintas em tamanha harmonia. Porque ambas têm o seu valor. Eu não quero assistir só Halloween e Sexta-feira 13 sem parar, mas eu também não quero assistir o Grito e o Chamado pra sempre. E The Evil Within 1 e 2 atingem um equilíbrio incrível na forma de se contar uma história de terror. O primeiro jogo sendo extremamente mais japonês e o segundo consideravelmente mais americano. E como a gente é do ocidente, pelo menos a maior parte de nós eu acredito, eu recomendo a experiência com o segundo. Ele é mais fácil de ser consumido e igualmente maravilhoso e uma baita porta de entrada para o mundo do terror, unindo o melhor dos dois mundos, uma excelente história de terror japonês e uma excelente história de terror americano. Mas a questão é, se é tão bom assim, por que eu não joguei isso aqui antes? Por
um motivo muito simples, meus amigos. O desconhecimento. Eu mesmo me considero um cara ligado no mundo dos lançamentos de videogame, sabe? Talvez não o cara mais ligado do mundo, mas meio que ligado eu sou, vai. E estranhamente, The Evil Within 2 passou completamente batido por mim, o que me fez refletir muito sobre o peso do nome de uma franquia, sabe? Não tem um Assassin's Creed que não passa pelo meu radar, cara. Todo ano eu vejo a Ubisoft anunciando um novo Assassin's Creed ou um novo Far Cry. Ops, desculpa, nesse ano não chama Far Cry, né? A gente vai chamar aqui de Avatar. Então a pergunta é, como é que um jogo do calibre de The Evil Within não chegou no meu conhecimento, cara? Pelo peso do nome. The Evil Within é uma franquia recente, com apenas 2 jogos e uma DLC dentro da sua cestinha ali, e ainda tem o fato de que a empresa responsável passou por uma das maiores crises do mercado de games recente aí. Então soma a falta de confiança do público na Bethesda, a falta de interesse de boa parte do público por franquias novas e a dificuldade de absorção dessa complexa obra de terror, e a gente tem os resultados de venda aí e a falta de marketing em cima. Porque videogame é igual ao cinema nesse ponto, meus amigos. O que você acha que é mais fácil de emplacar uma boa bilheteria nas telonas? Um Jurassic World novo ou uma nova franquia que ninguém nunca ouviu falar de dinossauros? É meio que óbvio, né? Na verdade isso aconteceu, exatamente isso aconteceu pouco tempo atrás. E por isso que eu disse pra vocês no começo de que esse jogo seria concorrente ao Game of the Year e estaria nas listas de clássicos do terror se ele se chamasse, por exemplo, Resident Evil Stamp Files ou algo do tipo. O mundo inteiro conhece Resident Evil, a marca, a franquia Resident Evil. Então se você tá embaixo desse guarda-chuva, você faz o que você bem entender, cara. Você pode até transformar um jogo que foi conhecido por ser um clássico de terceira pessoa com câmera travada em um jogo de primeira pessoa insanamente bom, que copia praticamente tudo que pode de um Massacre da Serra Elétrica na questão de ambientação. E tá certo, cara, tá tudo liberado, ninguém vai reclamar, nem eu, porque você é Resident Evil, você pode fazer isso. Agora, The Evil Within? The Evil o quê? Do que estão falando aí? Por isso que eu, como já disse pra vocês em diversas outras ocasiões, tem dia que eu me sinto um super-herói aqui nesse canal, sabe, cara? Tem dia que eu vejo coisas tão abomináveis que eu realmente me sinto bem em falar pra vocês não gastarem o dinheirinho suado de vocês com um produto tão sem criatividade, tão sem amor. Mesmo que tenha meia dúzia de idiota aí que começa a me xingar porque eu tô falando mal de um produto da empresa de estimação deles. Mas o mesmo acontece ao contrário, meus amigos. Quando eu estou diante de algo tão especial como essa franquia, eu sinto uma obrigação moral de compartilhar, sabe? Quase que uma responsabilidade de super-herói mesmo, que mesmo cansado, mesmo cheio de outras coisas pra fazer, tem o fardo que precisa ser cumprido. E o meu fardo aqui hoje é fazer você conhecer The Evil Within, porque pra mim estamos diante de uma obra-prima.